Muita gente que achou que a temporada 2018-2019 já estava acabando, já estava meio definida, mas tem mais um brasileiro chegando na NBA. Scott Machado conseguiu uma vaguinha e é isso que nós vamos falar hoje. Esse é o Basquetebol Boletim. Salve, salve, galerinha do área, Diego Silver para mais um Basquetebol Boletim na nossa edição de sexta-feira. Essa semana que só teve edição de sexta-feira, porque nós tivemos um encontro técnico com a Magic Paula, já está disponível no área. Então, para quem não viu ainda a entrevista com a lenda do basquetebol feminino, se liga, só correr lá no canal que a entrevista está disponível. Antes de falar do que eu vim conversar com vocês hoje aqui, aquela mendigadinha básica, né? Já para aí, se inscreve e ativa o sininho das notificações, assiste o vídeo até o final, por favor. E aí, se gostou, compartilha, porque quanto mais informação para mais pessoas, muito melhor. E continue acompanhando também o site, né? O portal Área Restritiva, porque, galera, os colunistas lá estão fervendo lá. O Felipe Souza, ele me ligou essa semana falando que vai ter entrevista em vídeo que ele vai me mandar. O cara que tá virando cada vez mais referência, Dante Sariti, Léo. Pô, tá todo mundo empolgado, então não deixa. Tem o Bruno chegando aí com as novidades lifestyle, que também tem o vídeo Basketball Lab, e aí, inclusive, tem um videozinho novo saindo aí de um tênis muito louco que a gente comprou. Mas, galera, se liguem, portal YouTube recheado de novidades para vocês, textos quase que diários no área, e ainda tem os vídeos semanais no canal, fechou? Bora lá, galerinha. Eu ia tentar não falar do Los Angeles Lakers, eu juro pra vocês que eu ia tentar não fazer isso, porque apesar de tudo, o LeBron faz o Lakers, e o Lakers já é uma franquia, já é uma equipe que aparece muito na imprensa norte-americana, e o LeBron fez isso acontecer mais e mais. Mas aí eu tô lá, né, pesquisando as pautas, ia falar lá de novo sobre o Guerrinha e o Padovani, porque o Mogi conseguiu um efeito suspensivo, ia falar aí das possíveis trocas para a próxima temporada, já existem alguns rumores de movimentações, mas no meio das minhas pesquisas eu encontro um textinho falando do brasileiro Scott Machado, e para quem me conhece, para quem já ouviu eu conversar sobre ele, é um cara que eu venho olhando desde a primeira tentativa dele de entrar na NBA, desde quando ele se inscreveu no draft e não foi draftado. Já faz um tempinho, isso daí é lá quando, quase quando o área estava começando ali, quando eu comecei a olhar um pouquinho mais o que acontecia fora e dentro do Brasil, procurar uns brasileiros perdidos pelo mundo, e aí foi aquele ano do draft do Scott Machado e do Fábio Melo. Então eu já vim olhando ele que fez algumas Summer Leagues absurdas. E, cara, o cara, ele tá insano, assim. É impossível não dizer que o Scott Machado, ele vem evoluindo. E, então, bora lá, porque esse videozinho aqui é pra falar do contrato de 10 dias do Scott Machado com o Los Angeles Lakers. Esse vídeo chega a ser especial pro Lakers, porque agora eu vou falar de dois Lakers, não é de só um, porque o Scott Machado jogava no South Bay Lakers, que é a equipe que joga a NBA D-League, e agora ele foi para o Los Angeles Lakers, a franquia da NBA. Da maior liga de basquetebol profissional do mundo. Galera, esse contrato é aquele contrato que eu já conversei aqui antes, quando foi o caso do Bruno Caboclo, que acabou assinando o contrato definitivo com o Memphis Grizzlies. O Leandrinho Barbosa já teve contratos parecidos nessas suas tentativas de retorno para a NBA, e agora o Scott Machado ganha uma chance gigante. Mas antes de eu falar especificamente do Scott Machado, quando eu tava hoje montando as coisas aqui para começar a gravar, eu lembrei de uma conversa que rolou entre eu, o Bibol BR, né, o Léo Vieira, e mais alguém no Twitter, que nós estávamos conversando e tal, e aí a galera tava metendo o pau na NBA D-League, falando que não dá para considerar um atleta profissional, um atleta que joga na NBA D-League, não dá para pensar na qualidade do atleta, já que tem Europa. E aí eu falei, galera, tipo, o cara tá jogando nos Estados Unidos, na meca do basquetebol,
numa liga que ela é forte sim, mas a gente tem que parar para pensar que o nome da liga é Liga de Desenvolvimento. É uma liga forte? É, mas é uma liga de desenvolvimento. É um lugar onde algumas franquias elas fazem aí alguns contratos de parceria, ou como é o caso, por exemplo, do que eu falo que é o melhor projeto, ou era o melhor projeto da NBA, que era o Toronto Raptors, que tem o Raptors da D-League e o Raptors da NBA, e aí eles têm basicamente a mesma comissão. A comissão ela fica fazendo intercâmbios de soluções entre as duas equipes, e aí com isso os jogadores que eles querem que um dia jogue na NBA vão para a D-League, eles já são jogadores nesse sentido, por isso que o Bruno Caboclo e o Lucas Bebê foram para a D-League e passaram muito tempo lá, aprimorando, só que aí lá eles tinham essa coisa de participar dos dois treinamentos, era algo mais, como dizer, mais fluido, diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Jorginho, que aí o Houston Rockets ele só tem um convênio com o Vipers, e por só ter um convênio, o Vipers fazia o que ele queria e o Rockets fazia o que ele queria, pedindo aí uma espécie de prestação de contas quanto ao treinamento do Jorginho, algo que não funcionou muito bem. Então vamos lá. O South Bay Lakers, Los Angeles Lakers, Scott Machado, armador da seleção brasileira, tem aí o contrato de 10 dias, podendo ser prorrogado para mais 10 dias, e aí então é obrigado ou um contrato definitivo ou a dispensa do brasileiro. Mas o Scott Machado ele tem uma chance gigante, porque o Los Angeles Lakers tem aí Lonzo Ball lesionado, Lance Stephenson lesionado e o Brandon Ingram com o caso lá da trombose que eu já falei para vocês antes aqui. Então ele tem aí 3 jogadores que são jogadores com potencial, ou jogadores titulares do Lakers nesse momento, e aí ele ganha essa chance. Ele que na última semana foi eleito o melhor jogador da semana, o Weekly MVP da NBA. E o cara, ele tá absurdo, ele vem numa crescente, como eu disse, uma crescente muito grande. Para quem não conhece o Scott Machado, ele tentou um draft na NBA e não conseguiu. E aí ele ficou ali, vamos jogar alguns training, vamos participar de alguns training camps. Depois foi a Summer League, na Summer League ele saiu com média de 11 assistências por jogo. Cara, você tá falando de um jogador que, no mínimo, serviu 22 pontos para sua equipe. Além disso, apesar de não ter muita expressão, e eu acredito muito que foi por falta de oportunidade, não por falta de qualidade, ele passou pelo Houston Rockets e também pelo Golden State Warriors. Sim, ele passou pelo Golden State Warriors da mesma forma que o Varejão e o Leandrinho. Então, e nós estamos falando da franquia com o maior teto salarial da liga, que não se importa em pagar a Luxury Tax, que tem aí, né, um All-Star Team no seu elenco hoje, né, naquela época não era assim, mas que já contou sim com o Scott Machado. E aí depois disso ele ficou ali, né, viajando para a Europa, voltando para os Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, ele jogou na Alemanha, na Letônia, na França e na Espanha, e aí tem já 4 anos acumulados como jogador da NBA G-League. Então é um cara assim experiente, armador da seleção brasileira, ele trouxe um ritmo diferente pro basquetebol brasileiro, porque é um cara que está habituado a jogar nos Estados Unidos, jogou o college, então ele é um jogador que ele tem uma qualidade, um domínio de bola diferente, como aponta o site do Lakers. O site do Lakers, numa nota falando do contrato de 10 dias do Scott Machado, ele explica que o Scott Machado ele é um jogador que nesse momento é um jogador pronto para a NBA, porque ele tem tudo o que a NBA precisa. Ele é um jogador que tem uma porcentagem de arremessos, de conversão de arremessos interessante, uma qualidade num jump shot, numa parada de jump shot, uma quebra de ritmo jump shot muito boa, além de ser um dos melhores armadores, assistindo a sua equipe. Então é um jogador muito bom, sem contar aí no que o site do Lakers coloca como uma característica, a qualidade primordial para o basquetebol atual e o basquetebol da NBA, que é um ótimo controle de bola. Galera, vamos lá. Estão falando de um brasileiro, falando que o cara é um dos melhores jogadores da NBA G-League no quesito assistências, no quesito ser o garçom da equipe. Ele é um jogador com um ótimo arremesso, um ótimo jump shot e uma
a qualidade de drible que a liga precisa. Galera, estamos falando da franquia que tem 16 títulos na NBA, elogiando um armador brasileiro. Como eu havia comentado, o Scott Machado, ele veio chamando a atenção principalmente nessa última semana. Ele vem numa crescente muito grande na NBA D-League e eu tava vendo as estatísticas, acaba sendo algo parecido com o que aconteceu com o Bruno Caboclo. Porque o Bruno Caboclo, ele foi melhorando, conseguiu o melhor jogador da semana, foi chamado para treinar com o Memphis Grizzlies. O Scott Machado, ele foi melhorando. Para vocês terem uma ideia, na última semana, que foi a semana onde ele recebeu o prêmio de melhor jogador da semana, ele saiu de quadra, numa média dos 3 jogos que aconteceram nessa semana, com 25 pontos de média e 14 assistências. Galera, então, ó, se com 11 assistências, ou se com 10 assistências, ali 10, 11, ele tinha uma média de servir 22 a 24 pontos, nós estamos falando de 4 pontos a mais, pelo menos, cara. Pelo menos. Então o cara, ele é realmente absurdo. E aí, com isso, sem falar que essa temporada foi a temporada do Career High, o cara, ele vem numa crescente sim, e eu tô aqui desejando boa sorte para o Scott Machado nesse vídeo. Ainda nessa nota do Los Angeles Lakers, quando perguntaram para o Scott Machado sobre essa oportunidade, ele falou o seguinte: eu amo esse jogo. Estar no mais alto nível é algo que eu acredito que todo jogador de basquetebol quer estar. Para mim, é o meu lugar feliz. Lugar feliz é estar na NBA. Lugar feliz é estar jogando basquetebol. E ponto final. Olha lá. Ele tá no melhor momento dele, num ano que ele consegue vaga na seleção brasileira, consegue o seu career high, vem ganhando títulos individuais na NBA D-League e agora consegue um contrato de 10 dias com os Los Angeles Lakers. Sem falar que na pré-temporada ele já havia sido convocado para treinar com os Los Angeles Lakers, mas não conseguiu garantir ali uma vaguinha. Então agora é a oportunidade do Scott Machado fazer o que ele quer fazer e ser feliz jogando basquete. Encerrando essa minha fala sobre o Scott Machado e já deixando aqui para vocês terem uma ideia, caso ele acabe aí a sua carreira na NBA D-League, o Scott Machado até agora, contando a temporada inteira, não a última semana, ele tem médias de 16,4 pontos, 8 assistências e 3,4 rebotes por partida em 30,9 minutos de média jogado. E ele é sim titular do South Bay Lakers. É isso, galera. Então estamos daqui desejando boa sorte para o Scott Machado. Cara, boa sorte de verdade, do fundo do coração. Você merece e nós brasileiros merecemos essa representatividade. Além do que, eu acredito muito no Scott Machado na seleção brasileira. E é aquilo, né? Se ele jogar na seleção brasileira e jogar na NBA, acredito que a qualidade do jogo do Scott Machado, do armador da seleção brasileira, vai melhorar. E nós estávamos num momento aí de recriar essa identidade do basquetebol brasileiro e ter um armador jogando na NBA, um armador titular. E ainda se formos pensar a possível vinda do Raulzinho e um intercâmbio aí de qualidades entre os dois, que são jogadores novos, e o Marcelinho Huertas, é uma qualidade muito interessante para a armação do nosso basquetebol. Eu espero aí que o Aleksandar Petrovic continue olhando com carinho o Scott Machado e que desista de alguns nomes que não estão fazendo muito sentido, por mais que ele já tenha dito para mim que tem aí a lista já montada, a lista finalizada, beleza? Não esquece de se inscrever, de deixar like, ativar o sininho das notificações, comenta aí se você não concorda sobre esse contrato de 10 dias, ou se concorda, se tem alguma opinião diferente ou igual a minha quanto ao Scott Machado, e vamos conversando. Vai ter um textinho de apoio sobre o Scott Machado lá no site do Área esse final de semana, beleza? Abraço! Eu...